Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um Amanhecer com Cristo. Nessa manhã de sábado, metade de dezembro, nos aproximando de mais um final de ano. Sejam todos bem-vindos. Para a gente iniciar a nossa reflexão desse sábado, eu vou convidá-los a se concentrar e a fazer uma oração para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor a mensagem que será transmitida hoje. Então eu convido todos nesse instante a fechar os olhos, a mentalizar a figura de Jesus, o nosso Mestre, e pedir que nesse instante Ele nos auxilie, nos inspire a extrair o necessário, o essencial desta mensagem para que nós possamos acrescentar na nossa vivência, para que nós possamos modificar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, a fim de nos aproximarmos do seu Evangelho de amor. Que nesse instante possamos abrir o nosso coração humildemente para que o Mestre regue a plantinha do Evangelho que está dentro de nós. Que assim seja. Bom dia, Leonir. Bom dia, Julieta. Sejam bem-vindas, então, nesse Amanhecer com Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a passagem que se encontra lá no Evangelho de Marcos, né? Como a gente está fazendo esse estudo sequencial aqui, né? O Evangelho de Emmanuel, né? Comentário segundo o Evangelho de Marcos. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, versículo 50. E para a gente contextualizar, foi até falado sobre ele também na semana passada, né? Para a gente contextualizar, João e Tiago eles estavam discutindo para ver quem seria o maior, né? Quem que seria o preferido aí por Jesus. E Jesus nos traz aquele ensinamento que foi muito bem refletido na semana passada, né? De quem queria ser o maior precisava então servir, né? E não ser servido. E aí ele termina essa passagem com essa frase que Emmanuel escolheu para complementar com a mensagem de hoje. Ele diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Naquela época, e assim como a gente ainda tem hoje em dia, os servos eram pessoas excluídas, né? Eram pessoas que estavam ali apenas para servir e era um trabalho visto como humilhante, né? Como injusto. Então, ninguém gostaria de ser o servo. Ninguém gostaria de se colocar, né, num lugar de servir. Todos gostariam de ser servido, porque a posição de ser servido é aquela posição onde você era bem tratado, onde faziam as coisas para você, onde você era exaltado, né, e não humilhado. Então todo mundo queria ser servido, mas ninguém queria servir porque o servo não era, né, uma pessoa vista com bons olhos. E Jesus vem e transforma essa nossa visão. Então ele diz que quem quiser ser o maior tem que servir, né? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Bom dia, Cíndia, seja bem-vinda. E aí a gente, tendo esse conhecer da passagem aí do Evangelho de Marcos, a gente vai buscar fazer algumas reflexões antes de a gente adentrar a mensagem.
Servir. Hoje o Evangelho nos convida a servir. E Tiago, lá na sua carta, né, ele diz que a fé sem obras é uma fé morta. Então nós precisamos dar o fruto, nós precisamos fazer obras, nós precisamos servir. E é através da qualidade desses frutos que nós ofereceremos, é através da bondade que o nosso trabalho representa que a gente é reconhecido. E para que a gente consiga dar bons frutos, para que a gente consiga fazer boas obras, nós precisamos alimentar a sementinha que vai virar plantinha do Evangelho lá dentro de nós. Nós precisamos cultivar essa plantinha. Bom dia, Dilma. Seja bem-vinda também. Nós precisamos cultivar essa plantinha do amor dentro de nós. E isso é feito com aquilo que a gente já tem várias informações, né? Com boas leituras, assistindo coisas edificantes que nos elevem, ouvindo músicas que nos inspirem, tendo conversas edificantes, sabendo ouvir, né? Para aí saber aconselhar. E o melhor conselho muitas vezes é ouvir com atenção, com amorosidade, né? Não é nem dar nenhuma palavra, é apenas receber de bom coração. Então a gente precisa começar a praticar essas ações para regar essa plantinha. E aí essa plantinha vai dar uma flor linda. E essa flor linda do Evangelho, ela é muito bonita quando a gente vê as palavras. Então quando a gente vê pessoas falando bonito, é a flor do Evangelho que está ali. Só que a flor não alimenta. A flor embeleza, mas não alimenta. Para que a gente consiga realmente oferecer algo, a gente precisa frutos. A gente precisa produzir frutos. E é aí que a gente precisa regar cada vez mais e mais e mais o nosso coração. A sementinha do Evangelho precisa não apenas florescer para que as nossas palavras fiquem bonitas. Ela precisa crescer e dar frutos. Há alguns programas atrás a gente falou aqui sobre multiplicação de pães e peixes. E aí Jesus perguntou: quantos pães tendes? E os discípulos responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Em uma das multiplicações, né, que foram 2. E aquele ensinamento, voltamos a refletir hoje. Precisamos oferecer algo para ser multiplicado. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos cultivar bons hábitos. Nós precisamos cultivar dentro de nós o Evangelho. E isso a gente faz com as leituras, a gente faz com as instruções dos estudos, das palestras, de tudo que é edificante. Mas para produzir, a gente precisa arregaçar as mangas. E aí entra também aquela passagem do Evangelho de Lucas, que eu gosto muito, que é a passagem de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? Onde Marta está ocupada com a arrumação da casa quando Jesus vai visitar as duas. E Maria se senta e fica ouvindo Jesus falar. E aí Marta diz para Jesus, né? Não te importas que eu estou fazendo tudo aqui sozinho e ela só está ouvindo? E aí ele diz que a Maria escolheu a melhor parte, que apenas uma coisa é necessária. E esse ensinamento mostra que muitas vezes nós estamos atribulados de tarefas, atribulados de compromissos, de coisas para fazer, mas talvez nenhuma delas a gente esteja fazendo de coração. E talvez nenhuma dessas ocupações seja para preencher o nosso tesouro espiritual. Talvez essas várias ocupações em que a gente gasta as nossas horas e os nossos dias
seja somente para preencher o tesouro da vida terrena. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Então, o que realmente é necessário? O que é realmente essencial? É para isso que a gente tem que voltar os nossos olhos. E a gente tem um convite aí no novo ano, então. E o primeiro deles é encontrar esse equilíbrio, né? De ter o coração de Maria para saber ouvir, para saber buscar as inspirações para o trabalho, e as mãos de Marta para fazer. Mas para saber o que fazer, a gente precisa estar inspirado, para saber onde auxiliar, para saber produzir bons frutos. Então o convite, né, desse ano que agora se inicia, que muitos de nós colocamos objetivos, fizemos balanços de nossas vidas, que a gente consiga colocar, produzir frutos. Mas produzir frutos para a nossa vida espiritual, produzir frutos do perdão, produzir frutos do amor, produzir frutos da bondade, doar o nosso tempo. Esse é o verdadeiro fruto. Porque hoje é muito mais fácil a gente praticar a caridade material, que é doar o dinheiro, do que a caridade de doar o nosso tempo, ouvindo alguém, do que doar o nosso coração, perdoando alguém. Então que a gente volte os nossos olhos para isso, nesse ano que se inicia, né? Que está começando, que está aparecendo lá no horizonte. Eu quero dizer bom dia também para Mari, minha querida amiga. Seja bem-vinda. A Adriana também está aí, bom dia. Então a gente está refletindo sobre essa passagem, né, lá do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50, onde Jesus diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí Emmanuel traz o texto: quem serve prossegue. Bom dia, Jones. Seja bem-vindo também. Esse texto está lá no livro Fonte Viva, no capítulo 82. E aí Emmanuel começa o texto fazendo uma comparação com a natureza, né? Onde, num exemplo aqui, a cova serve a semente e a semente enriquecerá o homem. Então, onde existem várias oportunidades, né? Onde existe um ciclo. Um serve o outro serve o outro e assim vai indo, né? E aí eu separei alguns trechos para que a gente possa fazer algumas reflexões, né? Então ele diz assim: a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. Como nós falamos no início, né? Naquela época de Jesus, o trabalho do servo era um trabalho humilhante, era um trabalho injusto, então ninguém queria ser o servo, né? Ninguém queria servir. Assim como hoje ainda existe essa visão, né? Então, nesse texto aqui a gente pode trazer para a nossa realidade, né? Então, a pessoa que está habituada a ser servida, ela não consegue agir sozinha. Imagina se nós não soubermos fazer a nossa própria comida, se nós não soubermos lavar a nossa própria roupa. A partir do momento que ninguém estiver conosco, a gente não vai mais comer, não vai mais usar roupa limpa. Então a gente precisa colocar a mão na massa, né? A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Então a pessoa que está acostumada a auxiliar, ela desenvolve uma proatividade. Isso a gente consegue analisar dentro das nossas casas espíritas, a gente consegue analisar dentro do nosso trabalho, né, no ramo profissional e até mesmo na nossa família. Aquela pessoa que consegue solucionar os problemas. Mas não foi sentado de braços cruzados que ela aprendeu isso. Ela já passou por várias situações. E muitas vezes servindo, auxiliando. Então quando aparece um problema, fica mais fácil para que ela consiga encontrar a solução daquilo. Então é a proatividade, é buscar algum recurso para resolver aquele problema, né? E isso é somente servindo que a gente vai conseguir desenvolver essa proatividade para o bem que nós estamos falando aqui, né? Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar
a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Então, é interessante a gente entender essa analogia. Aquele que sempre está acostumado a ser servido, ele vai acabar se tornando escravo do servo, porque ele se torna dependente de alguém para estar o servindo sempre. E quando não tem alguém para servir, ele vai com certeza se sentir menosprezado, com raiva, né? E acaba reclamando de tudo. Geralmente, as pessoas que dependem muito dos outros, elas acabam se tornando reclamonas. Porque o comportamento humano nos mostra que nós vivemos de criar expectativas. Então, a gente sempre coloca expectativas em cima dos outros. Só que é um erro, né? Porque a gente não conhece o outro para colocar uma expectativa, da mesma forma que ninguém nos conhece para colocar uma expectativa em cima de nós. Então, quando acontece uma ofensa ou quando eu magoo alguém, às vezes eu não magoei alguém porque eu quis, mas porque eu não atendi a expectativa que a pessoa colocou em cima de mim e que eu nem sabia qual era. E aí a mesma coisa acontece no trabalho. Tem aquele ditado, se você quer que alguém faça como você faria, então você tem que ir lá fazer, né? Não adianta a gente colocar expectativa sobre alguém para fazer algum trabalho, esperando que aquela pessoa faça como a gente imagina. Cada um vai fazer do seu jeito. E é isso que Jesus quer na nossa seara, que cada um trabalhe do seu jeito. Cada um de nós é especial na caminhada aí evolutiva. Cada um de nós desempenha uma tarefa que é própria na nossa seara aí grande que o Mestre nos presenteou de trabalho. E cada um de nós faz o trabalho de uma forma diferente, porque nós fomos educados de forma diferente, nós temos experiências reencarnatórias diferentes, não somos iguais. Então, se alguém vai fazer o trabalho que nós estamos fazendo, ou ele vai fazer melhor, ou ele vai fazer pior. Igual ele não vai fazer. Mas a gente tem esse canto especial, então a gente tem que aproveitar esse momento. A gente tem que aproveitar essa oportunidade e servir, principalmente, de bom coração, de boa vontade e com desinteresse, sem esperar nada em troca. Mas podem acreditar, quando a gente começa a auxiliar, quando a gente começa a se dedicar a praticar o bem e a servir os nossos irmãos, a gente é amparado. A gente não pode pensar nisso como recompensa, mas podem ter certeza que somos amparados. Pode ter certeza que a amorosidade divina nos abraça no final daquele dia cansado, que o nosso coração se sente confortável por ter ajudado, por estar auxiliando. Então que a gente não perca isso, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre servir o Cristo, quando a gente fala sobre escolher o caminho correto, escolher a porta estreita, as pessoas têm uma visão de sofrimento, uma visão de vida difícil, de peso, de ter que fazer muitas renúncias. Mas não é um caminho da tristeza. Boa nova é a alegria. Pode ter certeza que quando a gente entrega verdadeiramente nosso coração para auxiliar o outro, a gente se alegra fazendo isso. A gente sente é diferente. A gente sente os benefícios que nos são concedidos. E aí ele finaliza a mensagem dizendo: aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Então nós precisamos buscar dentro de nós a alegria de auxiliar. E como eu falei antes, a gente só consegue fazer isso regando dentro de nós a sementinha do Evangelho, para que não apenas ela floresça e se torne bonita nas nossas palavras, mas que ela dê fruto para que as nossas mãos consigam auxiliar as pessoas, que é isso que o Mestre quer de nós. Porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta.
Se há mais alegria em dar que receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. E aí ele finaliza dizendo: quem serve, prossegue. Nessa época de Natal, em que muitos de nós trocam presentes, né? É normal a gente ouvir algumas pessoas falando: eu gosto mais de dar presente do que de receber presente. Então que a gente coloque nas nossas metas do novo ano presentear as pessoas com as nossas boas ações. Presentear as pessoas com o nosso coração amoroso, com as nossas palavras, com os nossos ouvidos, com o nosso tempo. Que a gente consiga oferecer esse presente às pessoas, que certamente a gente vai estar oferecendo a Deus, o nosso Criador. E estaremos partilhando da boa nova que Jesus nos ensinou. Quero dar um bom dia também para a Lucianira, que entrou agora. Bom dia, seja bem-vinda. E a todos que fizeram parte dessa reflexão aí, fica, né, a perguntinha: já consegue servir com amor, com desinteresse e boa vontade? Fica essa reflexão para que vocês possam fazê-la. Se quiserem compartilhar as respostas, para que os nossos companheiros, ao assistir esse vídeo, também consigam ler aí, fiquem à vontade. E que seja roteiro para nossa reflexão e principalmente para nossa vivência desse novo ano que se encontra aí nascendo no horizonte. Eu vou convidar agora nesse instante para que a gente faça a nossa prece de encerramento, lembrando que o nosso Amanhecer com Cristo, com as reflexões do Evangelho segundo Marcos, por Emmanuel, elas voltam em fevereiro. Então a gente vai ter um período de recesso, mas que a gente aproveite esse recesso para buscar na fonte esse conhecimento, né? Então, para quem não tem esse livro aqui, fica a dica para que possa adquirir e buscar refletir essas mensagens tão belíssimas, né, de Emmanuel sobre o Evangelho de Marcos. Você pode também comprar aí a coleção Fonte Viva, né, alguns dos livros, também com reflexões de Emmanuel acerca de passagens evangélicas, enfim. São livros que a gente precisa ter aí na nossa cabeceira para que a gente consiga regar a nossa sementinha do Evangelho, porque a gente precisa regar para doar frutos, né? A Mari comenta ali: esforço e resignação contínua. É isso mesmo, que a gente tenha essa resignação e muito esforço. Livro é luz na nossa vida, Adriana, verdade. O que seríamos de nós sem esses presentes aí da espiritualidade? Tantos livros maravilhosos, né? Então a gente tem uma caminhada aí que sem muitas pedras, né? Basta a gente querer buscar a informação, né? É óbvio que para a prática a gente encontra muitos desafios. Não é uma caminhada fácil, mas a gente precisa estar bem instruído e só os livros nos dão essa instrução. Que a gente não terceirize o nosso conhecimento somente ouvindo, que a gente vá buscar na fonte. E o livro é uma fonte de luz, certamente. Então, nesse instante, vou convidá-los a fechar os olhos, mentalizar a figura do Cristo novamente, mentalizando Ele aí no teu lar, mentalizando Ele com as mãos sobrepostas sobre ti, mentalizando Ele percorrendo a tua casa, os cômodos de tua casa, sobrepondo a mão nas pessoas que moram contigo. Mentalizamos o nosso Mestre também, abençoando aqueles que não moram conosco, mas que são especiais para nós, os nossos familiares, parentes, amigos. Mentalizamos essas pessoas para que a espiritualidade assista a elas. E que Jesus também possa percorrer os hospitais,
possa percorrer os asilos, os orfanatos, os presídios, os hospícios, possa percorrer as ruas aonde muitos se encontram fazendo morada, e que as bênçãos do Cristo se derramem sobre todos os aflitos, os doentes, os desesperançosos, os angustiados, os famintos espirituais e também os famintos materiais. Que esse Natal, que representa nascimento do amor, que deve representar o nascimento do nosso novo eu dentro de nós, possa também voltar os nossos olhos a todos os irmãos que se encontram em provações difíceis, em dificuldades. E que se perto de nós alguém esteja passando por necessidades materiais que é tão mais simples de ser praticado, que a gente possa, dentro de nossas possibilidades, os auxiliar. E que se alguém perto de nós precisa da boa palavra, precisa de ouvidos ativos para ouvir e ouvindo consolar, que esses nossos irmãos possam se chegar até nós. Que nós possamos doar, servir, amar. Que nós possamos praticar o Evangelho em todos os lugares que estivermos, lembrando que o amor não tira férias, que a bondade e o perdão também não fazem recesso, e que possamos praticá-los aonde estivermos. Que assim seja. Então, nesse momento, quero agradecer a todos aí que estiveram presentes. Maria Garcia, bom dia. A Mari diz, dar livro de presente é um elogio. Que a gente possa estimular, então, aí a leitura, né? E se a gente não conseguir presentear alguém, que a gente se presenteie com o livro, né? Para que a gente consiga buscar essas instruções. Leonir, gratidão pelas reflexões, gratidão a vocês, né? Cíndia também, gratidão a vocês que estiveram aqui. Um abençoado sábado, um abençoado e iluminado final de ano, e que Jesus possa nascer verdadeiramente no nosso coração, fazendo com que nós não apenas aparentamos com a flor do Evangelho, né? Mas que a gente possa servir com o Evangelho, doando os frutos do amor a todos que nós encontrarmos. Um beijo, um abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau!